possa mesmo nos dar o consolo que muitas vezes nos falta no ambiente acadêmico, que a graça do Espírito Santo possa nos renovar nessa noite, né? E pedir também a intercessão de Nossa Senhora e de Santa Giana, aquelas mulheres, né, que fizeram a vontade de Deus. Santa Giana, enquanto médica e mãe, ela soube olhar para os necessitados e soube ter uma vida íntima e uma relação muito bela com Deus. E que Nossa Senhora possa mesmo cuidar, né, da nossa profissão, cuidar desse momento, cuidar do que Deus tem preparado para nós, né? Que ela guarda no coraçãozinho dela, que ela possa interceder hoje por nós e por esse momento. Ave Maria, cheia de Cheia de graça, graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Então, eu vou apresentar o doutor. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Pedro. Obrigado, Keliane. Ele é mestre e doutor em medicina na área de concentração de cardiologia pela UFRJ. Tem residência médica em clínica médica e cardiologia no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, também UFRJ, e pós-graduação em bioética pela Universidade Católica, né, pela PUC do Rio de Janeiro. É especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia desde 2010. Atualmente é médico no Serviço de Cardiologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto e médico de rotina na Unidade Cardiológica do Hospital Unimed Rio. Atua na clínica privada, em consultório particular na Barra da Tijuca e atua principalmente nos seguintes temas: insuficiência cardíaca e síndrome cardiorrenal. Seja bem-vindo, doutor, seja bem-vindo, pessoal que está aqui. Doutor, a gente queria então conversar como que é, né, como que foi ser estudante de medicina, ser católico, viver a espiritualidade. Se eu puder falar um pouquinho, né, contar a sua experiência para nós. Perfeito. Keliane, é uma alegria estar aqui com vocês nessa noite, poder partilhar um pouquinho da minha experiência na minha caminhada, e contar um pouquinho do meu testemunho para vocês e deixar vocês bem livres para perguntarem, tirarem dúvidas, aquilo que eu puder acrescentar. Mas eu entrei na faculdade no ano de 2000, tá? Eu já tinha, na época, uma vivência religiosa, participava na minha paróquia, dentro do grupo de jovens, dentro da pastoral de Crisma. E confesso que chegando perto da época venho de uma família de médicos, então, que acabou influenciando na minha escolha pela medicina, tá? E chegando à época da faculdade, eu estava ansioso para chegar na faculdade, não só para minha formação, mas também pela questão da pastoral dentro da universidade. Antes mesmo de entrar na faculdade, eu já sabia que existia no Rio de Janeiro uma pastoral universitária, e na época nós tínhamos anualmente um congresso católico universitário aqui no Rio de Janeiro. Então, quando eu já estava ali no segundo, no terceiro ano do ensino médio, já na paróquia, sempre chegava lá no grupo jovem as fichas de inscrição e eu dizia, olha, daqui a pouquinho eu vou estar lá na faculdade, daqui a pouquinho eu vou estar lá na faculdade, vai ser a minha vez. E, ao mesmo tempo, a gente via, quando alguns colegas do grupo jovem já iam entrando para a faculdade, a gente via aquelas senhorinhas lá da paróquia que falavam, esse menino era tão bom, pena que entrou na faculdade. Depois que eles entram na faculdade, já era. Eles se perdem, eles não querem mais saber da igreja, e eu, cada vez que eu via aquilo, eu dizia, não, comigo vai ser diferente. Não posso deixar que isso aconteça. E confesso que Deus foi muito bondoso comigo, porque já no meu primeiro dia na faculdade, quando eu fui fazer minha matrícula,
eu recebi um cartãozinho convidando para participar do grupo de oração universitário, né? E fiz a matrícula, a aula só começou dali a um mês, mais ou menos, e aí quando eu chego para o primeiro dia de aula, tem uma faixa bem grande na entrada do Centro de Ciências da Saúde, provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Convidamos todos os calouros para a Santa Missa, e aí eu falei, bom, estou no meu lugar, né? Até missa tem aqui na faculdade, olha o Senhor não deixando que eu me perca, né? E fui participar da Santa Missa. Ao final da missa, recebemos um convite para participar do grupo de oração universitário, que já existia há alguns anos, lá no Centro de Ciências da Saúde, foi o primeiro grupo da Arquidiocese do Rio. E confesso que eu não fui direto para o GOL. Eu falei, não, eu já participo das minhas atividades paroquiais, não quero mais uma atividade, vou ficar sobrecarregado, a faculdade é muito exigente. Participar da missa, ok, estou participando da pastoral, mas do GOL toda semana, né? E aí no mês seguinte eu fui na missa, de novo me convidaram, eu falei, vai, eu vou ver como é que é, qual é a desse grupo de oração, né? E aí fui a primeira, fui a segunda, e dali já vai crescendo a amizade, a afinidade, um momento de oração, porque também as atividades na paróquia começou a ficar mais difícil de participar, né? Medicina é horário integral e fica difícil às vezes da gente participar de outras atividades, né? Além do crisma, que isso eu consegui manter, mas eu participava do grupo de oração na paróquia, tinha um círculo bíblico e já não dava mais para participar de tudo. Então eu conseguia manter essa fidelidade maior, esse momento de mergulhar na universidade. E começava a perceber uma dissociação, que às vezes as respostas que eu precisava para os dilemas que eu tinha ali do ambiente universitário, o grupo da paróquia não me respondia, porque a maioria dos participantes ainda não estavam na faculdade. E, enquanto isso, no GOL, eu conseguia respostas maiores aos meus anseios naquela época. Então, ao longo do tempo, eu comecei a diminuir minhas atividades paroquiais e aumentar minha participação dentro da universidade. Embora foi um caminho difícil, porque, ok, eu estava participando do GOL, eu ajudava no GOL a colar os cartazes de missa, mas no primeiro ano da faculdade já me chamaram para fazer experiência de oração universitária. Eu falei, não dá. Um retiro, já tem retiro na paróquia, já tem encontro, reencontro de jovens, vou ainda mais a experiência de oração universitária, não dá. Aí no segundo semestre me chamaram para ir para o EUC, que era o ENUC, o Encontro Nacional de Universitários Católicos Carismáticos. Eu falei para minha coordenadora, olha, não dá, eu tenho muitas atividades já paroquiais, e ela foi uma pastora fiel, né? Ficava ali martelando, ok, esse ano você não vai, mas do ano que vem não tem desculpa. Então, no ano seguinte, ela já no início do ano me convidou para participar do grupo, falou não tem escapatória, e eu fui, participei primeiro da experiência de oração, depois do grupo do Encontro Nacional, e aí pude ter uma dimensão muito maior. Enquanto a gente tinha ali o golzinho com 8 pessoas, nos dias mais cheios, 12, quando eu fui numa experiência de oração que tinha 50 universitários e podendo partilhar com eles os desafios e as angústias que a gente tinha no dia a dia da faculdade, depois é um encontro nacional com 2.000 universitários partilhando tudo isso, aquilo me encantou e me conquistou. E, graças a Deus, eu pude participar do GOL ao longo de toda a minha trajetória universitária. Tá? Não só na minha graduação, mas como depois eu fiz residência e fiz pós-graduação dentro da UFRJ, de alguma forma eu ainda continuei participando do GOL e vinculado ao GOL nesse período. E agradeço muito a Deus que com isso me preservou. Então, o GOL era aquele nosso oásis ali no dia a dia da faculdade e aquela presença de Deus, que impedia que eu caísse naquela tentação que a gente tem às vezes de segmentar a nossa vida. O espaço de Deus é na igreja, na faculdade é o espaço da razão. Então, aqui Deus não entra. Deus estava lá. Então,
para me lembrar que Deus tem que ser o centro da nossa vida em tudo. Ele tem que ser o centro da nossa vida de oração, mas ele tem que ser o centro da nossa vida de estudo. Ele tem que ser o centro do meu trabalho, ele tem que ser o centro, eu sou solteiro, mas para os casados ele tem que ser o centro da minha vida conjugal. Né? Então, o Senhor ele tem que estar no centro. E, felizmente, ele me preservou durante a faculdade, né? De estar sempre me lembrando que ele tinha que ser o centro. Então, terça-feira era o dia mais feliz da faculdade, que era o dia que tinha o gol. Né? Então, que eu podia ir lá para encontrar os irmãos, para receber o reavivamento do Espírito Santo. Então, certamente isso me preservou durante a faculdade, né? E aí, às vezes, a gente fala que a nossa vida é muito corrida, é muito ocupada. Eu digo que a vida de estudante é maravilhosa, porque a minha vida hoje, como profissional, aí é que não tem tempo. Porque na época da faculdade, 3h30, 4 horas da tarde, eu estava saindo, eu tinha a tarde inteira. Hoje em dia, as minhas jornadas vão de 8 às 8, entendeu? Só 2 vezes por semana que elas acabam às 5. Então, hoje em dia, eu sou muito mais ocupado do que no período de faculdade. E aí eu aprendi muito com a minha coordenadora lá do Gol, que ela dizia o seguinte: olha, Pedro, coloca o senhor em primeiro lugar. E fala para ele: senhor, eu estou cuidando das tuas coisas, cuida das minhas. Né? Eu morria de rir às vezes porque ela falava: olha, Pedro, faz oração para o senhor parar o tempo. E eu não sei se o senhor parava, mas que o tempo aumentava, ele aumentava. Né? Então, foram experiências que eu fui tendo ao longo da faculdade de que parecia milagre. Né? Eu falava: olha, a coordenadora pediu: olha, Pedro, ajuda a colar esses cartazes para a missa que vai ter essa semana. Eu tinha que estudar para a prova, eu não queria dizer não para ela, eu ia lá naquele desespero e conseguia colar rapidinho, chegava em casa com um gosto para estudar, que a matéria fluía, ia mais rápido. Né? Então, foi algo que eu fui aprendendo. Eu sempre fui... era um aluno aplicado, era CDF, né, que a gente dizia na época, hoje em dia nerd. E teve um ano, no primeiro Encontro Nacional de Universitários, eu conheci um colega que tinha ido na Jornada Mundial da Juventude. E ele me deu testemunho, eu fiquei extasiado. Eu tinha visto as imagens no jornal e falei: gente, eu tenho que ir nesse encontro. E aí chegou a Jornada Mundial da Juventude 2002 e caía no meio das aulas. Eu falei: ai, meu Deus, eu vou matar a aula para ir na Jornada Mundial da Juventude. Vários colegas já tinham matado aula para viajar, para fazer tantas coisas do mundo. E eu, gente, era a Jornada Mundial da Juventude. Uma semana. Qual o impacto que isso vai ter na minha formação? Mas aquele dilema de consciência, falei: olha, senhor, eu vou, mas tu me ajuda depois, porque eu tenho que passar na prova. Né? Então, perdi praticamente o módulo de nefrologia todo do PCI, mas foi uma experiência fantástica, né? De fortalecimento da fé, de crescimento, e quando eu cheguei, nossa, nefrologia fluiu de uma forma que passei, não impactou meu CR, não tive que ir para a segunda época, que o senhor estava comigo. Outra experiência eu tive semelhante já no finalzinho da faculdade, em 2005. Teve outra Jornada Mundial da Juventude, que foi Colônia. E depois de eu ter ido na primeira, eu fiquei apaixonado e queria levar mais pessoas comigo. Né? E queria levar o sonho de universidades renovadas para esse encontro. E aí fizemos uma proposta de reunir todos os luquinhas que estavam indo na jornada e a gente ter um momento do humor lá na jornada. E a gente fez essa inscrição, fez essa submissão à jornada, foi aceito, e a gente começou a tentar divulgar, mandar para outras RCCs do mundo, tentar chamar outros jovens, porque até então só existia MUR no Brasil, no Peru e no México, não tinha mais lugar nenhum, e a gente queria difundir isso. E isso me ocupou um tempão, e era o último ano da faculdade, o ano que eu estava estudando para residência. A jornada era em julho, agosto, eu desesperado, mas fiz um novo acordo com o senhor. Senhor, cuida das minhas coisas, eu cuido das tuas coisas e tu cuida das minhas. E assim foi. Fizemos toda a preparação, não só
a parte burocrática, mas preparamos camisa, filipeta para distribuir, material gráfico, fazendo contato com Luquinhas do Brasil inteiro, o pessoal de Santa Catarina que ajudou, do Rio Grande do Sul. E foi, mais uma vez, um evento maravilhoso, encontrar as pessoas, falar do sonho para alemães, para latinos, para gente de outros países. E aí chego no Brasil, ok, senhor, fiz a tua parte, agora deixa eu estudar, que eu tenho que passar na prova de residência. E aí a coordenação nacional, Pedro, olha, você tem que vir no ENUC esse ano para dar o testemunho de como foi. O ENUC era setembro, mas como setembro eu já estou, as provas começam em outubro, né? Mas, mais uma vez, o senhor tocou no meu coração e falou, Pedro, cuida das minhas coisas que eu cuido das tuas, né? Então fomos pro ENUC, divulgamos tudo que foi feito, e quando eu vim, fiz as provas e pude escolher para onde eu ia fazer minha residência de clínica médica. Tá? Então, se a gente coloca o Senhor no centro, ele é fiel, né? Ele cuida de tudo, ele abre os caminhos, ele mostra qual é a vontade dele para a gente. O estudo foi melhor, você deixa de lado aqueles distratores que tentam roubar nossa atenção o tempo todo, porque a gente está focado no Senhor, porque a gente entende o estudo como um serviço a Deus, né? E aí, alguns livros que eu li que me ajudaram muito, tem um livro do Anselmo Grün, que fala da espiritualidade dos beneditinos, né? Sobre a oração e o trabalho. E assim eu acho que tem que ser a vida do estudante, né? Ora e trabalha. Fazer do nosso estudo oração. Às vezes a gente não vai ter tempo para rezar vários terços, rosários, novenas, mas que o meu estudar, que muitas vezes é um sacrifício, ofereço esse sacrifício ao Senhor. Eu queria estar fazendo tantas outras coisas, saindo com os meus amigos, estar na praia, estar no cinema, e tem que estudar porque tem uma prova amanhã, Senhor, recebe esse sacrifício. Né? E isso seja oração. Doutor Porque, Pedro. e só para completar, e perceber que grande dádiva que a gente tem ao estudar medicina e ao exercer a medicina, que essa profissão que nós escolhemos, ou a qual o Senhor nos chamou, nos faz exercer uma obra de misericórdia a cada dia, né? Porque somos chamados a visitar o doente todos os dias, somos chamados a estar ao lado do Cristo padecente todos os dias, né? Então, isso, se a gente consegue, dentro da nossa profissão, ver realmente Cristo em cada paciente que chega no nosso consultório, em cada paciente que eu vou visitar na enfermaria, nossa, isso é transformador. Isso dá força e energia para você seguir adiante e o trabalho não se tornar um peso, né? Pelo contrário, isso é um motivo de louvor e de alegria. Mas diga aí, Kerliane. Não, é encantador ver, né? Porque a gente sabe de tudo isso na teoria, assim, a gente sabe na nossa cabeça que Deus cuida de tudo, que se a gente coloca ele na frente dá certo, mas quando a gente ouve de alguém que passou pelo que a gente está passando e se entregou nas mãos do Senhor, e o Senhor fez tudo, eu acho que reconforta o nosso coração, né? É muito belo de ver a experiência, né? De ver assim, Senhor, eu estou cuidando das suas coisas, porque é muito fácil a gente começar a cuidar só das nossas coisas e esquecer das coisas do Senhor, né? Então ver a obra, né, concreta na sua vida acho que essa é a palavra, alivia, né? Dá aquele calma, vai dar tudo certo. Nós separamos, doutor, algumas perguntas, Sim. assim, algumas coisas que angustiam muitas vezes os nossos corações. E uma das que nós tivemos é como estudante de medicina, ele pode defender a sua fé dentro da universidade, principalmente ao se deparar com os dilemas éticos, como o aborto, eutanásia, teoria de gênero, né, o suicídio assistido. Então, eu queria que o senhor comentasse, né, o senhor que tem também a informação nessa questão da bioética, como que a gente pode defender a fé, né, dentro desse espaço.
Eu quero também dar boa noite para o doutor Procópio, que é nosso professor de Humanidades lá da faculdade. Seja bem-vindo, doutor. Bom, Kirliane, eu acho que a primeira coisa a pontuar nessa pergunta, certamente essas questões éticas angustiam a gente, mas eu acho que a colocação não tem que ser defesa da fé, porque quando a gente fala de defesa da vida, o que nos leva a defender a vida não é a fé. É entender que o ser humano tem uma dignidade que lhe é própria. Isso independe de fé. Nós vamos ter hinduístas defendendo a vida, nós vamos ter muçulmanos defendendo a vida. Eu não preciso ser católico para defender a vida. E ainda mais nós que somos médicos, que estudamos a biologia, que estudamos a embriologia, que entendemos como a vida se origina e que entendemos como a vida chega ao seu fim. Então, acho que a primeira coisa é a gente ter em mente que defender a vida não é uma questão de fé, mas é uma questão de ciência, uma questão de biologia, uma questão de embriologia, uma questão de medicina. Né? Isso é muito interessante. Aqui no Rio nós temos um bispo que é médico, é o nosso assessor na Associação de Médicos Católicos do Rio, Dom Antônio Augusto Dias Duarte. Ele foi pediatra, formado pela USP em São Paulo. E ele já foi chamado algumas vezes para programas de TV para discutir questão do aborto, saia justa, e sempre tentam colocar ele numa saia justa, e o que a igreja diz, ele fala, não, o que a igreja diz não. Aquilo que eu aprendi na minha aula de embriologia, no primeiro período, é que quando tem a fusão do gameta masculino e feminino, ali se inicia uma nova vida. Se há uma nova vida, a interrupção dessa vida é um assassinato. Então, é a biologia que faz a gente entender isso. Né? E é muito interessante quando a gente pega, até do ponto de vista histórico, havia discussões do ponto de vista teológico na igreja de quando efetivamente se iniciava a vida, isso lá na igreja antiga, não se tinha conhecimento da célula. E só depois, então, da teoria celular de Virchow e da descoberta dos gametas, o médico do Papa é que convence ele de que a vida se inicia na fusão dos gametas. E foi um médico que trouxe esse entendimento à igreja. Então, não é a igreja que está ensinando a gente a defender a vida, não. Nós é que ensinamos ao Santo Padre que a vida se inicia na fecundação. E devemos defender isso baseado em critérios e em argumentos técnicos, científicos. Então, é preciso muito estudo, é preciso se debruçar, é preciso ter cuidados com as fontes, é claro. Temos fontes muito tendenciosas. Quando a gente fala de bioética, na verdade, a gente tem inúmeras correntes de bioética. Né? A corrente que a Santa Igreja sugere para a gente é a da bioética personalista. Né? Um dos seus grandes expoentes foi Elis Grécia. Mas é ter o ser humano no centro. Então, fazendo isso, a gente consegue defender. Tá? Mas fugir de a igreja diz isso, a igreja diz aquilo, não. Vamos defender usando argumentos científicos. Aí você sai dessa discussão. Tá? Porque senão fica só aquela taxado, você está defendendo a vida por argumentos religiosos. A sua religião não é a minha, não venha trazer religião para dentro da ciência. Não. Vamos refutar, vamos usar ciência com ciência, porque eles muitas vezes usam pseudociência para justificar algumas coisas que a biologia não justifica. Por exemplo, se a gente pegar o julgamento do aborto dos anencéfalos, ou a liberação do uso de células-tronco embrionárias no Brasil, que foram duas questões que foram levadas ao STF, os ministros eles dão um nó em pingo d'água para dizer que ali não é vida e que, por isso, não é crime de aborto. Mas a biologia passou longe ali na discussão deles. Aí eles vão apelar para correntes de filosofia, de antropologia, para tentar dizer que aquilo, apesar de ser apesar de ser um ser humano que tem um DNA completamente diferente do pai e da mãe, que é único,
e que, se a gente não intervir, ele vai se desenvolver e chegar ao nascimento, eles conseguiram dar nó em pingo d'água para dizer que aquele embrião congelado não é um ser humano, é um ser em potência. Então, Muito obrigada por eles é que não usam argumentos científicos, nós temos que usá-los. Mas depende de estudo, né? Então, foi uma dificuldade que eu senti também ao longo da minha graduação. Na época, estava sendo formada aqui no Rio de Janeiro a Associação dos Médicos Católicos, então eu tive a graça do meu primeiro congresso como estudante de medicina ser o terceiro congresso de médicos católicos aqui do Rio de Janeiro. Foi no ano de 2001, foi uma graça, então já no iniciozinho da faculdade eu poder me aprofundar nesses temas e ouvi-los de pessoas menos tendenciosas. Tive a graça de, durante a faculdade, ser um professor que era padre, mas que não só padre, mas um grande cientista reconhecido. Ele é membro da Academia Nacional de Medicina, o professor doutor padre Aníbal Gil. Né? Então, eu corria no laboratório dele várias vezes, professor, como é que eu respondo isso, como é que eu respondo aquilo? Né? E mesmo assim as dúvidas são grandes a ponto de que, terminando a graduação, estava se iniciando aqui no Rio o curso de pós-graduação em bioética lá na PUC, e eu fiz em paralelo com a minha residência de clínica. Eu falei, gente, eu estou louco, como é que eu vou fazer clínica médica com outra pós? Eram 2 vezes por semana, de 6 às 10 lá na PUC, mas foi. Né? O professor Aníbal deu uma força grande para eu fazer e aprendi muito. Não saí com as respostas, tá? Mas saí menos angustiado, sabendo quais são os caminhos para eu encontrar as respostas. Tá? Mas é preciso muito estudo. E não só medicina, que isso a gente tem a obrigação de saber muito, mas a gente tem que estudar um pouquinho humanidade. Né? Então, a gente tem que estudar filosofia, a gente tem que estudar antropologia, tem que entender o que é o ser humano, né? E qual o entendimento tem sido, o que tem se entendido do ser humano ao longo da história, ao longo dos séculos, né? Entender isso num panorama maior. Então, nossa tarefa como estudantes é estudar, né? Então, é o nosso desafio. Nossa, é enriquecedor, porque às vezes a gente tem muito essa visão, né, de colocar a fé, de querer defender com as armas, assim, né, de fé. E não é questão de fé, né? Eu acho que com essa fala, o Senhor colocou a gente mesmo, botou o pé no chão. Calma aí, não é por aí, não é por essa questão da fé. A gente precisa ir pelo mesmo caminho da medicina, né? O mesmo pensamento científico que a gente usa para estudar todas as outras coisas. A gente precisa estudar isso mesmo. Outra pergunta que veio, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar no chat, tá? Como a gente pode evangelizar dentro do ambiente acadêmico? Você falou um pouco, né, que você conseguia participar das missas dentro da faculdade, colava lá o cartaz, e eu já acredito que isso sejam formas de evangelizar. Mas para você, doutor Pedro, como que a gente pode evangelizar dentro do ambiente acadêmico? Eu acho que a primeira forma é através do exemplo. Né? E São Francisco tem aquela história clássica de São Francisco, né? Que eles chamam o irmão, vamos evangelizar. Eles saem, dão uma volta na praça e voltam para o convento. E aí ele fala, mas Francisco, nós não íamos evangelizar? Nós evangelizamos. Então, a nossa vida tem que ser testemunho para quem nos vê. Então, isso é a primeira coisa que é fundamental. Né? O Papa Francisco nos lembra a todo momento que o cristão ele tem que ser alegre. Então, temos que sempre ser alegres, para que um dia o irmão venha e pergunte qual a razão da nossa alegria, qual a razão da nossa esperança. Eu não preciso estar falando de Deus a todo momento para evangelizar. Né? Mas a minha vida tem que ser testemunho daquilo que eu creio. Né? Então, muito mais do que com palavras, evangelizar com atos. Tá? Mas durante a minha vivência acadêmica, algumas ações de evangelização. Então, o GO era uma, e para quem já tem uma caminhada de fé, é um sustentáculo dentro da universidade, então era muito bom.
Um outro trabalho que quem fazia era o movimento de comunhão e libertação, no sentido de servir aos irmãos. Eles organizavam um sebo, sempre no período de troca de períodos para troca de livros, né? Então, você pegava aquele tijolão de biofísica que você não ia usar mais e trocava com alguém. Então, e junto tinha as revistas deles, o material deles falando sobre o grupo. Então, era uma forma de evangelizar através do serviço. As pessoas iam, procuravam, porque elas estavam interessadas nos livros, e ouviam um pouquinho de Deus ali naquele contato breve. Uma outra forma que também deu bastante fruto lá na faculdade foi através da caridade, do serviço ao irmão. Então, o Sodalista de Vida Cristã, os Sodalitas, eles tinham um projeto chamado Solidariedade em Marcha. Né? Um aluno da faculdade que era desse movimento, ele resolveu fundar um apostolado de assistência a uma comunidade carente, que era próximo à paróquia, onde é a sede desse movimento aqui no Rio, e ele convidava sempre os alunos do primeiro e do segundo período a participarem, e todo mundo ia, porque você entrou na faculdade, você quer ver doente, você quer se sentir médico. Essa história de só entrar no hospital a partir do terceiro ano, ninguém quer. Então, chamou para fazer alguma ação de médico, o pessoal não queria saber se era da igreja A, B ou C, e ia junto. Né? E através dessa ação social, em que no momento inicial não se falava nada de religião, porque o foco não era evangelizar aquelas pessoas, era assisti-las naquilo que lhes era necessário, mas havia momentos de conversas sobre questões fundamentais da vida, sem se colocar o ponto de religião. Eles tinham também um cinefóruns em que pegavam filmes e para a gente discutir pontos filosóficos. Então, lembro um que eu assisti com eles, foi O Senhor das Moscas, né, que é jovens que caem numa ilha e deserta e que vão se desumanizando naquele período, e sempre tinha um mediador e que fazia reflexões sobre aquele ponto, Blade Runner. Então, assim, filmes que o que isso tem a ver com religião? Não, mas a gente quer discutir humanidade, a gente quer discutir o ser humano. E daí eles pegavam, e algumas pessoas se sentiam chamadas a conhecer mais o movimento e a se aprofundar. Eu tenho um colega de turma que era ateu, que se converteu participando do SOMAR, chegou a cogitar ser padre, fez 2 anos de experiência com os Sodalites no Peru e depois voltou. Então, são ações que são feitas. Uma outra ação que nós tivemos com o pessoal do Reino Cristo, eu sei que é forte aí em Brasília, uma veterana minha, que até hoje divide consultório comigo, ela sugeriu para a gente, a irmã dela era da minha turma, não, vamos fazer um apostolado de visitação aos doentes no hospital universitário. Então, ela já estava no 4º ano, estava já na semiologia, na propedêutica, e chamava a gente que estava começando a faculdade para ir para o hospital, era tudo que a gente queria. Então, a gente ia na hora do almoço para visitar os pacientes, levar uma palavra de consolo, de esperança, e como a gente aprendia com os pacientes. Né? Então, foi uma iniciativa muito boa para aqueles católicos que estavam meio mornos, então eles aceitavam o convite porque queriam ir no hospital, e com aquele contato com os pacientes, acabavam crescendo um pouquinho mais na fé, refletindo alguns pontos importantes. Então, são diferentes formas. Né? Agora, a minha sugestão sempre é buscar o pessoal quando está entrando na faculdade. Como eu falei para vocês, eu, no dia da minha matrícula, já recebi um panfletinho, né? E aquilo me marcou. E eu depois tive a graça de coordenar o GOL, e isso foi sempre uma coisa que a gente prezava de manter acalorada, né? De chamar, de falar das nossas atividades desde o início. Porque lá no primeiro período são muitas ofertas que tem quando a gente entra, são muitas opções, muitos caminhos. Né? Então, se a gente não procura o estudante logo no início, a chance dele se perder é maior. Se a gente traz ele junto lá desde o início, a chance dele perseverar é muito maior. Né? Porque as tarefas vão aumentando, surgem os plantões, os estágios, e a vida vai ficando cada vez mais enrolada. Então, se ele não coloca,
se ele não reserva um tempo para Deus desde o início, a gente resgatar lá na frente é muito mais difícil. Tá? Então, esse foco sempre no calouro é muito importante. Nossa, muito obrigada. Achei muito criativo as formas. Muito criativo mesmo e coisa que chama, né? Como o senhor colocou. Tudo que o estudante de medicina quer ir para o hospital. Por que não utilizar disso para evangelizar? Achei incrível. O sebo também. Tá vendo, meninas? Já vamos pegando, anotando as dicas para usar dessa criatividade dos nossos irmãos, que eu achei incrível. Lá no CCS tinha também um grupo Nova Era, que era Alfa e Ômega. Eles faziam sorvetada. Lotava Legal. de gente na sorvetada. A gente não tinha dinheiro para tanto, entendeu? Mas... Ai, muito legal mesmo. Então, forma de atrair o povo. Ótimo. Muito obrigada, doutor. Outra pergunta que eu acho que foi o Davi que colocou aqui para a gente. Doutor, como lidar com a obrigatoriedade de estudar e até ter que defender, por exemplo, em seminários, temas como direitos sexuais e reprodutivos? Então, vamos lá. Esse é um desafio que vem crescendo e sendo imposto a quem defende a vida no mundo inteiro. Né? Para vocês terem ideia, na Inglaterra, hoje em dia você não se forma ginecologista se você não passar por um estágio obrigatório numa clínica de aborto. Você imagina como, para um pró-vida, isso pode ser. Ele não se forma ginecologista porque ele não completa os estágios. Então, isso tem feito cada vez mais que defensores da vida se afastem dessas especialidades que são mais atacadas, né? Digamos assim. Por conta disso, dentro da igreja, a gente tem já há alguns anos uma instituição chamada Mater Care, que é uma instituição internacional de ginecologistas católicos. Eles têm um congresso anual lá no Vaticano e eles formaram um grupo que, inclusive, advoga a favor dos médicos que são forçados a fazer procedimentos, né, contra a sua consciência. Então, acho que alguns caminhos que a gente tem nisso primeiro, né, discutir o tema. A gente não precisa fazer um trabalho sobre direitos reprodutivos para falar como o mundo fala. A gente pode pegar toda... A gente pode falar de uma forma ética e saudável sobre reprodução. Então, o que a igreja oferece? Né? O que a ciência mostra? Então, acho que são pontos a discutir. Do ponto de vista do aborto, uma coisa é você ter uma aula em que é discutida a técnica de aborto, que é usada também para abortos espontâneos. Né? Então, isso a gente vai ter que ter aula. Né? Tem um aborto no segundo trimestre que é retido, quais são as técnicas para esvaziamento uterino. Outra coisa é aborto provocado, que ainda é proibido no Brasil. Então, isso, se o professor quiser que você fale sobre que você faça um trabalho, apresente um tema sobre aborto como método contraceptivo, aí você pode alegar sobre objeção de consciência. Professor, isso não é um método contraceptivo válido no nosso país. Eu não vou fazer um trabalho sobre esse tema. Mas a questão que já é mais difícil é quando a gente discute contracepção. Né? Que aí, quando a gente fala de contracepção, a gente entra numa área em que a gente tem uma questão da moral sexual católica que vai ter restrição a alguns métodos que são, do ponto de vista de uma ética geral, válidos. Por exemplo, os métodos de barreira, né? Eles não são abortivos.
Mas a gente tem uma moral sexual na igreja que vai ser contra o uso da contracepção, porque a gente não pode separar o caráter unitivo do procriativo na relação do casal. Mas eu acho que isso não há mal você participar de um seminário, você fazer um trabalho falando tecnicamente dos métodos, qual a característica, qual o percentual de falha. E se o professor te pede para falar dos métodos hormonais, dos métodos de barreira, do DIU, fala também dos métodos naturais. Coloca um apêndice lá no teu trabalho. Fala do Creighton Model System, fala, né, do método sintotérmico. Eu lembro, na disciplina de ginecologia, quem deu foi justamente um seminário sobre métodos contraceptivos, que um colega que era do Comunhão e Libertação deu show falando dos métodos naturais, entendeu? Então, é aquela história. Se te pedem para caminhar 1000 passos, dá 2000. Se te pedem a face direita, dá também a esquerda. Então, professor, eu tenho que falar de método contraceptivo, mas vamos falar de método natural também, né? E trazer luz a isso, que as pessoas têm tanto preconceito na faculdade em geral, vão dizer, não, isso não serve para nada, não tem que falar disso. Não, vamos falar. O que a ciência mostra? É muito interessante. Eu e a Luísa, a Marília, nós já passamos, né, pelo módulo de obstetrícia e ginecologia. E aí eu procurando no livro tinha 2 linhas sobre método natural. Eu até tirei foto e mandei para minha orientadora, porque hoje, com a graça de Deus, eu faço, né, o método natural com o meu esposo. E aí eu mandei para ela, falei, olha aqui o que tem nos livros, né? Então cabe a nós, que somos cristãos, que somos estudantes de medicina, defender e falar, né, sobre a vida, sobre essa outra forma que existe, que quase ninguém fala, e que existem católicos que não sabem, né? E nós estamos aí para isso, né, para fazer esse diferencial, e quando tiver essa oportunidade, né, de um seminário, numa tutoria, poder falar também desse outro lado que ninguém diz, né, para a gente. Sim. E questão de qual material didático também que indicam, né? Porque se, por exemplo, a gente pegar o Tratado da Febrasgo, a gente sabe que a Febrasgo é uma das grandes defensoras da descriminalização do aborto no Brasil. Então, não vai ter nada lá mesmo. Eles não querem que isso seja mostrado, né? Então, a gente vai ter que recorrer a outras fontes, mas existem fontes. E aí, o Matercare é uma fonte segura para a gente conseguir materiais nesse sentido. Eu já anotei aqui, doutor. Uma outra pergunta para a gente... Alguém tem uma pergunta para fazer? Só um instantinho. Como você falou dessa questão que a gente já passou por esse caso, eu lembro que aí quando foi na tutoria, eu fui explicar, né? Porque como a gente estava falando de cada método, e aí eu fui trazer o método do Willis e tal. E aí o professor disse, mas isso daí não existe. Quem que vai fazer isso? Eu não sei o que. Aí eu fui, peguei e contestei ele. Aí, né, assim, a gente realmente vive esse confronto o tempo todo, né? Parece que assim, a gente é atacado por não viver digamos, o normal, como as pessoas consideram, né? E eu lembro assim, eu nunca tive problema de falar do que eu vivo, né? E eu casei virgem e eu falava na faculdade, o povo ficava doido. Eu voltei, assim que eu casei na segunda-feira, todo mundo já foi atrás de mim. E hoje eu já tenho a graça de testemunhar que eu vivo o método Billings. E o pessoal já estava, você não engravidou ainda não? Você não engravidou ainda não? Isso não vai dar certo, você vai ter milhões de filhos. Então, assim, cabe a nós, como foi falado, né? Com o nosso testemunho. Muitas vezes, o que a gente vai poder fazer? Testemunhar o que eu vivo. Então, eu vivi a castidade, é possível. Hoje eu vivo dentro do meu sacramento o método Willis, é possível. Então, assim, vai partir de nós, né? Também esse testemunho e ter essa ousadia de testemunhar, de não ter vergonha, de vestir mesmo a camiseta de eu sou católica, eu vivo assim, eu sigo a minha fé e eu sou isso, né? Independente do que o mundo me diz. E a última pergunta, doutor, para a gente não se estender muito, é como que o Go, ele te ajudou a ser um melhor profissional, né? Como ele te ajudou a se manter firme na fé? Né? Para quem não sabe, para quem está entrando agora, Go é o grupo de oração universitário, né, do Movimento da Renovação Carismática Católica, que tenta, né, busca fazer mesmo essa renovação dentro do ambiente acadêmico. Então, a gente queria ouvir um pouquinho do senhor, como que foi, né,
como que o Go acrescentou na sua vida também como profissional e te fez não perder a fé. Então, Keliane, o Go me ensinou a sonhar, né? O hino do Ministério de Universidades Renovadas é essa música, né? Sonhar. Existem tantos nesse mundo que não conhecem Jesus, ou que na falsa ciência se iludem e passam a não crer na cruz. Então, o Go ele me ensinou a sonhar que uma sociedade nova é possível, que um mundo novo é possível, desde que novos profissionais sejam formados, iluminados pelo Espírito Santo, que entendam a sua vida profissional como vocação, como chamado de Deus, né? E coloquem o Senhor no centro da sua vida profissional. Então, ele me fez, ao longo desses 6 anos de curso de medicina, sonhar em um dia ser esse profissional do reino, né? E que eu luto hoje para conseguir sê-lo na prática, né? Lembro que acabou, quando termina a faculdade, a gente se sente um pouco órfão do Go, né? Porque eu estava sonhando, opa, agora eu tenho que ser na prática, na realidade, como é que é essa história, né? E aí a gente teve durante uns anos os grupos de partilha de profissionais, eu tive a oportunidade de participar aqui no Rio, foi muito bom também, né? Esse início, essa transição de vida universitária para a vida profissional muda um pouco, né? Se antes os desafios muitas vezes são teóricos, eles passam a ser práticos, né? E é importante ter sempre pessoas de referência que ajudem a gente na caminhada, né? Para partilhar os desafios de cada dia. Mas o Go criou esse círculo de amigos, essa família, que são minhas referências até hoje, né? Os irmãos de caminhada da minha época de faculdade, e hoje com as mídias sociais, embora um esteja no Pará, o outro esteja em Vitória, a gente está junto. E continua uma grande família. Cada vez que a gente se reencontra, é como se a gente tivesse estado juntos ontem. Então, assim que o Go me ajudou. Doutor, muito obrigada. Eu acredito que é em nome de todos que eu estou falando isso. Foi muito esclarecedor, foi muito direcionador e nos despertou, pelo menos em mim, despertou o desejo de buscar, né? De dar a Deus o que é de Deus, né? Que é a minha vida inteira, é a nossa vida toda, todas as áreas da nossa vida, né? Eu fico muito feliz com a sua história e de ver como Deus te preservou, né? Como você falou, no início da faculdade, ele já te buscou ali logo na fila, como Deus preservou, e hoje você pode estar aqui falando e testemunhando e nos dando essa força, né? Essa coragem de dizer assim, vale a pena, continua, é por aqui. Acredito que foi muito esclarecedor, o pessoal está colocando aqui também no grupo, no chat, né? Obrigada, sua experiência ajudou bastante, foi maravilhoso, muito obrigada pela partilha. E fica aqui o nosso agradecimento, já o convite para as próximas, né? Nós não temos ainda o Go na nossa faculdade, né, na Unieuro, mas nós estamos com esse sonho, esse sonho de colocar, reze por nós e com certeza nós vamos estar aí no seu pé, para você estar partilhando e nos ajudando também no que for necessário. Obrigado, Keliane. Agradecer a você, ao Peterson, pelo convite para a gente estar partilhando na noite de hoje. Estou à disposição de vocês para o que precisarem. Tenho família aí em Brasília, então quem sabe um dia a gente se encontra pessoalmente quando eu for visitá-los. Passada aí essa fase mais crítica de pandemia, as viagens estando mais simples. E queria deixar algumas dicas ainda de locais em que vocês podem procurar mais material, se aprofundar um pouquinho, né? Eu não falei antes, mas desde 2018 eu estou responsável, junto à Federação Internacional de Associações Médicas Católicas, pela Comissão de Jovens Médicos e Estudantes de Medicina. Então, a gente tem um grupo no Face juntando estudantes de medicina e jovens médicos do mundo todo, que é o FIAMC, F-I-A-M-C, Young Catholic Doctors. Então, peçam para participar, inscrevam-se ali, a gente está divulgando o que está acontecendo no mundo todo, dentro da medicina, dentro das associações médicas católicas. Vale a pena também acompanhar o trabalho
da seção jovem da Associação de Médicos Católicos dos Estados Unidos, que é o CMA Student Section. Tem página deles na internet, tem um grupo também no Face. São muito ativos, tem um retiro anual para estudantes de medicina, tem bastante material lá para vocês verem. Convidar vocês a visitarem o site da Associação de Médicos Católicos aí de Brasília, e aqui do Rio de Janeiro também. Tem material lá e os grupos e as páginas no Face. E a página do Congresso Católico de Médicos Católicos que nós teremos aí em Brasília no ano que vem, em novembro, né? Então é o médicoscatólicos.com.br, tá? E materiais didáticos a gente tem vários, mas acho que para começar tem um que foi distribuído na JMJ aqui do Rio, que é o Keys to Bioethics, Chaves da Bioética. É um material do Instituto Jérôme Lejeune. Jérôme Lejeune foi um médico que descreveu a síndrome de Down, né? Descobriu que ela era causada pela trissomia do 21. É um médico católico e depois da morte dele foi criado um instituto que tem o nome dele, que tem vários trabalhos na área de bioética. Ele fez esse pequeno manual super resumido. Olha aí, já está aí na tela para vocês. Muito bom, recomendo a leitura. É um começo, mas depois estudantes de medicina e médico têm que ir para águas mais profundas. Aí a gente vai ter todos os documentos pontifícios com relação à vida humana, né? Humanae Vitae, Evangelium Vitae, Dignitas Persone, e por aí vai. Mas a gente pode falar deles numa outra oportunidade. Sim, com certeza, doutor Pedro. Uma grande alegria, né, como a Kirliane falou, receber o senhor aqui em Brasília, em nome da Renovação Carismática Católica, em nome do Ministério de Universidades Renovadas. A nossa coordenadora da renovação, a Keila, não pôde estar aqui conosco, mas transmitiu, né, o nosso abraço, o abraço dela também ao senhor. Nós queríamos convidar o senhor ainda a permanecer, né, conosco. Nós vamos ter agora uma partilha da doutora Roberta Castro, que é lá do Estado do Espírito Santo. A doutora Roberta não conseguiu estar com a gente de forma síncrona, né, ao vivo, por conta de uma mudança familiar, né, uma mudança, no caso do apartamento onde já está morando. Mas ela mandou um vídeo para nós, né, falando uma palavra, também um breve testemunho. Então, caso o senhor também possa permanecer, né, os outros demais colegas também, para escutarmos um pouquinho também da partilha dela, como ginecologista e obstetra. Eu vou reproduzir o vídeo aqui para vocês, né? Pode ser que tenha algum delay em algum momento, mas a gente acredita que deixando o áudio mudo, né, fique bem tranquilo para poder acompanhar. A paz de Jesus, eu sou Roberta Castro, eu faço parte da Renovação Carismática Católica, eu já fui coordenadora nacional do Ministério de Música e Artes, coordenadora estadual, já participei de tantas e tantas equipes do Ministério de Música, Ministério das Famílias, Ministério de Pregação. Eu caminho na renovação desde os meus 15 anos de idade, hoje eu estou com 39, e a minha formação profissional é que eu sou ginecologista obstetra, ultrassonografista, terapeuta de casais, e hoje eu atuo bastante, né, na questão do climatério, consultório, parto humanizado e sexologia. Trabalho muito com essa área. Tive a graça já de escrever um livro sobre sexualidade, né? Um livro que chama A Verdadeira Realização Sexual. E estou dando o currículo aqui porque eu sei, né, que nós estamos nessa partilha. Eu queria muito poder estar com vocês ao vivo, mas eu estou me mudando exatamente na quinta-feira, é o dia da mudança de apartamento, então infelizmente não pude estar ao vivo, mas fiz questão de estar aqui com vocês para poder partilhar um pouquinho sobre esse chamado, o chamado da medicina. E com muita alegria, com muito amor, que eu digo para vocês que eu sou médica, e eu amo o que eu faço, eu amo a medicina, amo viver esse processo onde eu posso ajudar as pessoas e ao mesmo tempo eu encontro Deus, eu sou santificada nesse processo e ao mesmo tempo eu posso ganhar o pão de cada dia da minha família com essa profissão. Então é realmente um chamado, mas é uma alegria muito grande ser médica.
eu entrei para medicina, eu já caminhava em Deus, né? Eu me encontrei com Deus nos meus 15 anos, eu fazia escola técnica e tudo direcionava para que eu iria para uma área ligada à matemática, eu sempre gostei muito de matemática, ou no máximo arquitetura, por aí e tal. E aí, quando eu estava no meu pré-vestibular, quando eu comecei o pré-vestibular, eu fui rezar, fui entregar para Deus qual profissão, né? Qual faculdade eu deveria tentar cursar. E ali eu comecei a fazer uma releitura da minha vida, eu comecei a fazer uma leitura desde a minha infância, e Deus foi me mostrando os sinais. Eu sempre cuidava de todo mundo em casa, quando alguém se machucava era eu que fazia o curativo, eu não me assustava com aquilo, pelo contrário, eu achava muito legal poder cuidar do corpo, da ferida das pessoas. E ali eu fui começando a entender, fui começando a perceber. E aí com a minha coordenadora de grupo de oração, a Penha, a gente rezou juntos e ela falava: Roberta, eu estou tendo uma visualização de você toda de branco. E ali eu senti o chamado para tentar medicina. E aí eu fiz pré-vestibular, fiz terceiro ano, não passei, fiz pré-vestibular, passei na Federal, na UFES aqui, no Espírito Santo, no ano 2000, né? E confesso para vocês que foi um imenso desafio fazer medicina, como cristã. Né? A gente começa a medicina, né? Todo mundo cristão, todo mundo participa, todo mundo vai na igreja, a maioria, né? E aí no primeiro semestre, com a anatomia, né? Aquela loucura toda, você virando noite estudando, eu virava muita noite estudando, porque eu continuava com a missão, né? Eu fazia medicina e eu era coordenadora de uma banda católica e eu fazia crisma, então eu estava com vários processos. Era do grupo de oração no início, grupo de oração da minha paróquia, vários processos. Então, com aquilo eu virava muita noite estudando para dar conta, né? Graças a Deus dei conta da faculdade toda, né? Não repeti, fui uma prova final, anatomia patológica, mas foi até bom ter ido também, né? Deus sabe todas as coisas. E consegui levar a medicina, mas eu confesso que foi um imenso desafio, porque à medida que os semestres iam passando, mais e mais os meus colegas iam abandonando a fé. À medida que as coisas iam pesando, à medida que as coisas iam ficando mais difíceis, as provas mais exigentes, o tempo mais corrido, mais os meus colegas de turma iam mergulhando na bebida, né, nos churrascos que chegavam a dar como alcoólico, iam mergulhando numa vida de agudos, né? Uma vida onde você estuda muito, rala muito, e aí você quer muito prazer, você quer muita diversão para compensar esse desequilíbrio. E eles não iam mais à igreja, não iam mais à missa, e Deus foi cada vez mais se afastando desse processo. E eu cheguei ao ponto de até ser meio discriminada, assim, porque eu continuava indo à missa, porque eu continuava participando. E eles me olhavam como se fosse assim: essa menina alienada, essa menina não vai dar conta de formar médica e de se dar bem na vida, porque ela não se dedica integralmente à medicina, ela continua indo na igreja. Era tipo assim: nossa, eu fui na missa. Como assim você foi na missa? Você não estudou? Então eu vi muita coisa ao longo da medicina e fui encontrando assim essa raiz, né, pro ateísmo dentro da medicina. E para a insensibilidade, fui vendo que, infelizmente, as faculdades hoje vão nos formando para a insensibilidade, vão nos formando para que a gente aguente uma relação comercial com o paciente, onde você se previne ao máximo dos processos médicos e que você faz tudo para que você não tenha problemas, né? Então a medicina, ao longo do tempo, ao longo dos anos, foi se tornando assim, meio que uma decepção na faculdade. E eu fui administrando aquilo, eu fui, né, tentando lidar com aquilo, me mantendo fiel. E aí eu entrei na parte clínica, né? Passaram os 2 primeiros anos, entrei na parte clínica e ali foi um renascer da medicina para mim, meu primeiro renascer da medicina, quando eu pude estar com o paciente, quando eu pude ver o quanto nós como médicos temos o poder de influenciar na vida das pessoas. É uma coisa impressionante, né? Os pacientes entram no meu consultório, pessoas que eu nunca vi na minha vida, que não... Ó, o passarinho veio dar oi. Que não sabem quem eu sou, que não me conhecem,
E ali naquela meia hora, 1 hora de consulta, eu consigo entrar dentro da vida da pessoa, eu consigo ouvir os segredos que ela não contou para nunca na vida dela, eu consigo dar opiniões e intervir naquela vida de maneira a mudar a direção daquela vida, de renovar aquele casamento, de restaurar um equilíbrio familiar, em uma consulta de 1 hora que eu nunca tinha visto a pessoa. Então eu comecei a ver o quanto o médico tem esse poder de ação, e ao mesmo tempo a decepção foi continuando, vendo os amigos cada vez mais mergulhados numa vida desregrada, numa vida bagunçada, perdendo a fé, se distanciando daquilo, nem missa, nem pensar, nem missa não iam, né? E isso foi se tornando um grande desafio. Nesse tempo eu tive uma ajuda maravilhosa. Começou um grupo de oração no campus, né, biomédico, né? Porque aqui na UFES tem o campus geral e tem o campus biomédico. E no campo geral tinha um GOL, né, um grupo de oração universitário, mas no campo biomédico não tinha. E nós começamos um ali, e aquilo se tornou para mim o meu refúgio, meu lugar. É engraçado porque o núcleo eram 3 pessoas espetaculares, né? 3 pessoas de muita fé. Eu participava com a Raquel Carpenter, que é fundadora da comunidade de Água Viva, junto com outro professor de matemática que estava por ali, e ele muito na fé. Então, nós 3 unidos formamos este núcleo, e o grupo de oração em si tinha 2 participantes, 3 participantes. Então, o núcleo era maior do que o número de participantes do grupo de oração. Mas aquele grupo, aquelas reuniões de núcleo quinzenais, aquele grupo de oração semanal de 15 minutos, meu GOL tinha 15 minutos, se tornaram um grande refúgio na fé, um refrigério no meio daquela confusão toda. Era na hora do almoço, e eu lembro como que eu me encontrava com Deus ali, como que os irmãos foram sustentos, como que poder fazer parte de um GOL, de um grupo de oração universitário, me relembrava quem eu era e o que eu estava fazendo ali. E foi assim até o final, né? Esse GOL permaneceu, não cresceu o número de pessoas, foram 2, 3 pessoas que iam ao grupo, mas aquele grupo nos sustentou durante toda a faculdade. E com esse desenrolar da história, né? Com essa autorização que eu dei a Deus de poder intervir na minha formação médica, eu sempre falava para Deus, Senhor, eu não quero ser médica, eu quero ser uma médica sua. A medicina para mim era a mão de Deus me moldando e me formando para aquilo que eu deveria ser depois. A medicina para mim se tornou um caminho de santificação, um caminho onde Deus me moldava, me santificava para me tornar uma pessoa melhor. Então eu sempre, em cada prova que eu estava estudando, em cada matéria que eu estava estudando, em cada paciente que eu atendia, eu pedia, meu Deus, seja meu formador, seja meu orientador, me forme a médica que o Senhor quer. O Senhor sabe exatamente quais pacientes eu vou atender ao longo da minha vida, e eu quero estar preparada e muito bem preparada para cada uma delas, mas o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe que eu preciso saber. E ali eu ia rezando e entregando para Deus. E eu quero te dizer isso. A medicina não é uma profissão. Nenhuma profissão deveria ser vista só como profissão. Para nós que caminhamos em Deus, todas as áreas da nossa vida são campo de ação de Deus. A medicina é um chamado. A medicina é um chamado de corações. A medicina é um chamado onde Deus escolhe alguém para cuidar do outro, para amar o outro, para restaurar o equilíbrio na vida do outro, seja físico, emocional e até mesmo espiritual às vezes. E a medicina, então, é um chamado de Deus. Mas não é uma missão só. Não é só uma missão. Ali na medicina, eu não só me dou para as pessoas, mas ali na medicina, eu encontro com Cristo, eu encontro com Deus. Quando eu exerço com amor a minha profissão, quando eu estou ali realmente de coração, quando eu dou a minha vida para aquelas pacientes, eu me encontro com o Senhor ali, eu encontro com a verdade. Eu conheço mais sobre o ser humano, eu entendo melhor como as coisas acontecem. E ali Deus se revela, ali Deus se mostra, ali Deus muda a minha vida. Então, como os irmãos que cuidam dos irmãos de rua dizem que veio o Cristo no irmão de rua, como os missionários de presídios dizem que encontram a Cristo no presídio, eu te digo, cada paciente é um tesouro, cada paciente é uma revelação de Deus.
O paciente é o tesouro da medicina, não é o dinheiro, não é o status, não é o conhecimento, não é nada disso. O tesouro da medicina é o paciente. E você precisa colocá-lo em prioridade. Você precisa colocar aquela pessoa como se ela fosse o tesouro da sua vida profissional. E olhar para essa pessoa. E parar com essa pessoa, se entreter com essa pessoa. É se permitir trocar com ela, ver os tesouros desta vida, as lutas que ela já viveu, as vitórias que essa pessoa já teve, e tudo isso vai te construir, tudo isso vai ser uma pregação viva para a sua história, para os seus traumas, para as suas marcas. E eu te digo isso de coração, assim, eu sou transformada pelas minhas pacientes, pelas lutas, pelas vitórias que ela tem, e muito do que eu dou na evangelização, eu não sei se você me conhece, mas eu sou missionária, eu viajo muito para pregar retiros, dar palestras, lives, internet. Eu sou muito missionária, né? Meu chamado é muito ser missionário, mas tudo isso que eu faço é enriquecido pela vida de cada uma das pessoas que se confiaram a mim como médica. Então, é ao mesmo tempo um chamado, mas ao mesmo tempo é a minha santificação. É um dos lugares onde Deus me santifica. Quando eu estou ali de verdade, quando eu dou o meu coração verdadeiramente, quando eu estou ali, aí eu posso ser transformado. Uma das grandes tentações que eu vi ao longo da vida médica foi a insensibilidade. A gente lida com muito sofrimento, gente, na medicina. É muito difícil. Quantas e quantas vezes eu saí de um plantão, saí do consultório chorando e fui direto para a Capela do Santíssimo para poder chorar com Jesus, brigar com Jesus, questioná-lo. Não tenha medo de questionar Deus. Deus, ele tem resposta. Você não tenha medo de questionar. Muitas vezes eu fui falar: Jesus, como que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor deixou isso acontecer na vida da pessoa, meu Deus? Por que o Senhor permitiu? Quantas e quantas vezes eu fui conversar com Jesus, discutir caso com Jesus, chorar com ele, porque eu não estava aguentando a pressão. E aí eu ia para ele. Quantas vezes meu marido, quando eu chego em casa, eu olho para ele e falo: eu preciso parar um pouquinho. E ele já entende que eu cheguei cheia, eu cheguei carregada de tristeza, de lutas, de desafios, e que eu preciso entregar na cruz de Cristo. Eu preciso devolver para Jesus, senão eu não consigo viver. Senão eu não consigo estar bem com minha família. Então, outra dica que eu te dou é: viva, absorva a dor dos outros, sofra junto com eles, chore junto com eles, viva com eles, mas não fique com você essa dor. Essa dor não é sua. As dores da nossa vida têm que ser entregues na cruz de Cristo. Devolva para Jesus, porque senão você não vai aguentar. Senão fica muito pesado. Então eu te convido, viva os seus sofrimentos, viva tudo aquilo, mas depois coloque na cruz de Cristo, devolva para Ele. São filhos de Deus. Deus os ama mais do que qualquer pessoa. Deus quer o bem deles mais do que qualquer pessoa. Devolva para o Senhor, não fique com você com essa carga, porque isso destrói a nossa vida. E aí você vai ver ao longo da sua carreira tantos e tantos médicos que não conseguem manter um casamento, que não conseguem manter uma família, que estão viciados em bebida, que estão viciados em drogas. Tantos e tantos médicos com uma vida desregrada, porque não conseguem administrar os sentimentos. E aí eles caminham ou para a insensibilidade, que é talvez até pior, ou para a sensibilidade, só que com desequilíbrio, porque eles não têm onde desaguar, não têm onde colocar aqueles sofrimentos. Mas você conhece a Cristo, você conhece o Senhor, então quero te lembrar isso. Você tem onde despejar os teus sofrimentos. Há um trono da graça, onde você pode se achegar confiantemente, pois o Senhor tem cuidado de nós, por Ele te acolhe. Então vá até o Senhor e despeje o teu coração, despeje os sofrimentos, chore com Jesus, entregue aquelas pessoas a Jesus e se reabasteça, para que você possa continuar dando do seu coração, acolhendo essa pessoa no seu coração, mas vivendo uma vida leve e feliz, vivendo uma vida de esperança em Deus. Eu confesso para vocês que quando eu estava no internato de cirúrgica, eu quase larguei a medicina. Quase larguei a medicina. Eu no internato de cirúrgica, que era uma das opções minhas de depois, né?
eu comecei a ver uma medicina totalmente comercial. Comecei a ver uma medicina que era baseada em quanto eu ganho, em quanto eu posso receber, em quão rica eu posso ser, em quanto dinheiro cada procedimento pode me dar. E ali a gente já, na época de escolher a especialidade, qual prova de residência faria, eu via a escolha das pessoas baseadas no retorno financeiro. Isso mexeu muito comigo. É difícil não mexer, porque a medicina, ela tem, financeiramente falando, ela tem um problema grande. Porque a gente ganha quanto a gente trabalha. E tem trabalho. Então, isso acaba tomando a vida das pessoas, isso acaba fazendo com que as pessoas percam o equilíbrio do quanto devem trabalhar. Porque quanto você trabalhar é quanto você vai ganhar. E normalmente não falta, por enquanto, oferta de emprego. Isso é um perigo, gente. Isso é um perigo muito grande. Então, quero te dizer uma coisa. Uma vez eu estava muito abalada com isso. Eu estava já trabalhando e eu estava muito chateada porque eu estava preocupada com a questão financeira. Eu tinha recebido uma outra proposta financeira melhor. Mas eu sentia que meu chamado era estar ali. E eu saí do plantão, fui para a missa. E a missa foi aquele evangelho onde o fazendeiro estava com muita colheita e não tinha onde guardar. E ele queria construir outros celeiros para poder colocar o seu dinheiro. E aí Jesus falava comigo: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Ali eu entendi que o dinheiro é consequência, que o dinheiro é providência, que o dinheiro em excesso pode destruir, tanto quanto a falta dele. Ali eu entendi que eu precisava colocar o dinheiro no lugar certo na minha vida, porque senão ele iria destruir o meu chamado, destruir o meu amor à medicina e destruir a minha família. Por isso eu te convido a ter a coragem. Eu fui muito discriminada pelos meus colegas quando eu já estava formada, já era ginecologista, obstetra, já estava trabalhando bastante. E aí nós começamos a sentir o chamado de Deus para poder engravidar do nosso primeiro filho. E ali eu tomei a decisão de reduzir minha carga horária para poder equilibrar a minha vida, para me preparar para um filho. E depois que meu filho nasceu, eu passei a trabalhar meio período. Eu trabalho, até hoje eu tô assim, meu filho tem 8 anos, hoje eu tenho mais outro filho, né, de 2. E até hoje eu trabalho no período das manhãs. Até que na pandemia, à tarde eu tô atendendo telemedicina 2 dias, mas no resto eu trabalho de segunda a sexta pelas manhãs. Aos sábados eu atendia terapia pela manhã. Mas eu fui muito discriminada quando eu tomei essa decisão de reduzir minha carga horária e, consequentemente, cair pela metade do meu salário para poder ser mãe, para poder me dedicar. Eu fui excluída, vocês vão sentir essa pressão depois, a pressão do ambiente em relação ao dinheiro. As pessoas querem ver quanto você está ganhando, se você está ganhando muito, quais empregos você está. As pessoas ficam contabilizando isso. E aí eu via mães que saíam quinta-feira de casa e voltavam segunda, terça com filhos pequenos. E eu falava: eu não quero isso para minha vida. Meu primeiro chamado é ser família e eu vou defender a minha família. E eu digo para vocês, eu sou muito feliz também financeiramente, não me falta nada, pelo contrário, a gente vive bem, muito bem. E a providência de Deus sempre foi muito presente, a gente vê a mão de Deus, a providência de Deus também na nossa vida financeira. E eu digo para vocês que hoje eu tenho uma estabilidade financeira melhor do que a galera que trabalha daquela forma, porque quanto mais dinheiro entra, mais dinheiro você quer gastar, e isso acaba virando uma bola de neve. Então hoje a gente está muito bem, muito tranquilos, com equilíbrio. O dinheiro não é o centro da minha medicina, o dinheiro não é o centro da minha família. Deus me orienta nesse chamado para que o dinheiro seja consequência, seja providência e não o motivo, não o motivador. E aí, naquele internato de cirúrgica, aquilo tudo explodiu e o meu chamado na medicina foi restaurado quando eu fui para o internato de pediatria. E aí tinha uma médica lá, que eu gosto muito, é uma médica católica. E essa médica, ela era gastrointensivista pediátrica. Então ela tinha 3 subespecializações, né? E essa médica era a ponta da lança. Ela era chamada quando nos casos mais difíceis, nas situações mais complicadas da UTI pediátrica.
Então ela era a ponta da lança, né? O ponta do conhecimento. E aí essa médica, um dia, ela teve o entendimento em Deus de que tudo que ela estudava, tudo que ela fazia, tudo que ela se dedicava, quando muito ela conseguia salvar uma criança, quando muito ela conseguia intervir naquele quadro grave e reverter algo. E ela começou a perceber que milhares de crianças morrem de diarreia, que milhares de crianças morrem de desnutrição em famílias que são obesas, né? E aí essa mulher deixou de fazer essa gastrointensivista pediátrica, ela deixou aquela área de atuação na medicina e foi para um bairro pobre aqui do Espírito Santo e pediu uma sala em uma escola pública para poder atender as pessoas. E ela começou a montar um ambulatório de pediatria básica, onde ela ensinava a mãe a fazer papinha, a fazer a introdução alimentar e a higiene da casa. E ela ia nos morros, ela ia nas casas, ensinando as mães como limpar as panelas, ensinando a mãe como fazer a papinha, a diluição do leite e a introdução alimentar daquelas crianças, porque as mães eram obesas e as crianças morriam de desnutrição e diarreia. E essa mãe, e ela é super especialista, ela ainda é especialista em ADP, né, na TIP terapia. E aí essa médica, com essa atitude de ensinar a fazer papinha, ensinar a mãe a limpar a casa, ela começou a mudar a mortalidade infantil daquele bairro. O trabalho dela teve impacto geral na mortalidade infantil daquele bairro. Ela salvou centenas de crianças, ensinando mãe a limpar a casa e a fazer a introdução alimentar. Quando eu vi aquilo, gente, eu entendi que a medicina era isso. A medicina é a gente se reinventar, é a gente se dar, a gente estar ali para conseguir intervir na vida das pessoas, de maneira que elas se tornem melhores, de maneira que Deus possa entrar no equilíbrio da vida da pessoa. E ali eu me reencontrei com a medicina, ali eu revi meu chamado, e ali escolhi minha especialidade também, né, e com muito pensamento, porque eu sou ginecologista obstetra. E quando eu comecei a pensar nessa possibilidade, eu era monitora de GO, como eu fiquei entre GO e oftalmo, olha bem. E quando eu comecei a me dedicar à ginecologia obstetrícia, eu fiquei com muito medo. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Uma especialidade com tantos conflitos com o cristianismo, uma especialidade tão massacrada com conceitos sexuais, anticoncepcional, DIU, ligadura, aborto, a sexualidade humana. Nossa, como que eu vou fazer isso, meu Deus, né? E aquilo se tornou um medo para mim. E aí eu fui num encontro de final de semana com o professor Felipe Aquino e conversei com ele sobre isso. Claro que ele não vai lembrar, né, disso, mas ele falou para mim uma coisa que me ajudou muito e me ajuda até hoje. Ele falou, Roberta, você sabe a verdade, você tem que defender a verdade, mas você não pode obrigar a outra pessoa a aceitar a sua fé. Você não pode obrigar a outra pessoa a aceitar aquilo que você assume. Você tem que defender a verdade, respeitando cada pessoa. E esse é o norte do meu trabalho. Hoje eu vivo um ambulatório, um consultório, onde eu consigo falar da verdade para as minhas pacientes. Você muitas vezes não vai poder tocar no nome de Deus, até porque o consultório não é um lugar, não é um confessionário, não é uma igreja. A pessoa não foi buscar orientação espiritual. Algumas vezes até que dá, porque a pessoa já te conhece, já sabe que você é cristã e a pessoa permite isso. Mas a maioria das vezes a pessoa foi ali buscando a verdade para a saúde dela, para o equilíbrio de vida dela. E isso você pode dar, porque Deus é verdade. Quando você encontra a verdade, você está encontrando Deus. Quando você defende a verdade, você está defendendo Deus, às vezes sem tocar no nome dele. E quando você faz isso na vida das pessoas, a pessoa pode ser ateu. Mas quando você defende a verdade, você está equilibrando a vida daquela pessoa em direção a Deus. E então, hoje eu vivo da verdade. É a verdade que me norteia. Então eu consigo, por exemplo, pegar com a pessoa ateu e convencê-lo de que anticoncepcional não é bom para a vida dele, de que é melhor viver uma anticoncepção, um planejamento familiar, não anticoncepção, um planejamento familiar de maneira ao natural, do seu corpo natural.
Eu consigo discutir a dignidade humana na sexualidade. Eu consigo orientar o valor pessoal, a importância do sexo, a importância de se viver o equilíbrio, a importância de se defender das invasões de uma sexualidade desregrada. Eu consigo fazer isso sem tocar muitas vezes o nome de Deus propriamente dito, mas falando sobre ele, porque estou defendendo a verdade. Para que isso aconteça, gente, a gente tem que estudar. Tem que estudar o catecismo, tem que estudar os documentos, tem que estar ouvindo a voz de Deus. Quantas vezes no meio da consulta eu comecei a rezar pedindo a Deus o discernimento de como orientar aquela pessoa, de como direcionar aquela pessoa, quantas e quantas vezes. E digo para vocês, Deus está ali, Ele se revela e Ele age através de nós, no equilíbrio daquela vida, no equilíbrio daquela família, daquele casamento, daquela sexualidade, daquelas emoções, daquele sentimento. Deus está ali. Ali é um local de missão. Ali é um local de revelação da graça de Deus. Então, defenda a verdade. Para que isso aconteça, para que você possa ter essa força, tanto de buscar refúgio em Deus, para esvaziar dos sofrimentos, quanto para buscar em Deus a sabedoria de como administrar a sua vida financeira, educacional, os seus estudos, a sabedoria para que você possa exercer bem, com qualidade a medicina. Você precisa perseverar, tá? Deixa eu falar um ponto aqui, gente. Médico católico, médico cristão, o médico que reconhece que a medicina é um chamado de Deus, você tem que ser muito bom na história. Você tem que ser bom médico. Você tem que ser capaz. Você tem que estar com a medicina em dia. Você tem que realmente entender. Não é para ficar só rezando tal. Não, você tem que ser bom naquilo ali. Porque o seu bom exercício da medicina é revelação de Deus, é testemunho de Deus. Então, quando você faz bem feito, e você faz uma medicina de qualidade, ali você está testemunhando o Senhor. Ali você está dizendo que Deus equilibra a sua vida e te capacita a ser bom em todas as áreas. Então busque, corra atrás, seja bem, faça o que for preciso, estude para que você possa oferecer o melhor para o seu paciente. Porque isso é amor. Não pelo dinheiro, não pelos status, mas porque você está cuidando de um ser humano, de um filho amado de Deus, e você precisa fazer isso muito bem feito. Bom, a perseverança, gente, ela se dá, claro, primeiro através da perseverança em manter Cristo ativo no seu coração. Manter Deus presente, atuante e com espaço no seu coração. Isso acontece todo dia, toda hora, em todo momento. Quando você está andando na faculdade, você está pensando em Deus. Quando você está diante de uma dificuldade, você se oferece a Ele, pede a Ele sabedoria para como lidar. Quando você está ali com os irmãos e você pede a Ele que te livre das tentações, que te defenda daquilo que pode trazer desequilíbrio para a sua vida. Mas isso também está na vida em comunidade, porque é difícil perseverar. Então te digo, não, continue perseverante na sua vida de comunidade, vá à missa, tenha o seu grupo, se você é da renovação, se você participa de algum grupo de oração, mantenha o seu grupo de oração, seja na paróquia ou seja um gol, mas mantenha um grupo de oração. O gol, gente, geralmente são 15, 20, 30 minutos de grupo de oração, uma vez por semana. Sim, você consegue se organizar para fazer isso. E isso vai te ajudar na fé, isso vai te dar sustentação, isso vai te defender dos combates que você vai enfrentar, porque são muitos, tá? Eu me formei em 2006, hoje estamos em 2020, né? Eu tenho 14 anos de formada. E eu digo para vocês, a batalha é todos os dias. Todos os dias você tem que reencontrar, todos os dias você tem que reavaliar, tá? Então, persevere no seu grupo de oração, persevere no gol. Foi uma fase deliciosa da minha vida, o gol. Nossa, foi maravilhoso. Foi divertido, a gente ia para os encontros e isso me aliviava muito. Isso saciava o meu coração na necessidade de convívio, na necessidade de estar com alguém e de estar com pessoas que acreditavam nas mesmas coisas que eu. De estar com pessoas que queriam fortalecer a minha fé. Eu quero terminar com uma passagem que me volta para o eixo quase todos os dias. 1 Coríntios 13 fala assim, olha, se eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, mas não tivesse amor,
eu seria como um bronze que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé, a ponto de remover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos pobres e até me entregasse como escravo para me gloriar, mas não tivesse amor, de nada valeria. Meu irmão, minha irmã, exerça sua medicina por amor. Não a deixe contaminar pelo dinheiro, pelo status, pela autopreservação. Doe sua vida por amor e ali você vai encontrar com Deus. Quando seu coração se apertar por causa do dinheiro, por causa do que estão te pagando ou não pagando, pensa, se não tivesse amor, de nada valeria. Quando você estiver cansado no plantão de madrugada e 3 horas da manhã te chamarem para ver uma paciente que está com surto emocional, e você fala, se eu não tivesse por amor, de nada valeria. Se eu não desse a plantão por amor, não vale de nada. Se eu não for fazer esse parto de madrugada, se eu não for acompanhar essa paciente no leito de morte, por amor, de nada valeria. Eu posso fazer muito bem feito. Eu posso, aos olhos dos outros, estar fazendo de uma maneira exemplar. Mas dentro do meu coração eu sei que se não tiver amor, de nada vai valer. Eu espero ter contribuído. Realmente foi muito corrido para mim poder fazer esse vídeo. Peço desculpa pelos barulhos, por tudo. Mas eu quis fazer porque me enche o coração de esperança ver colegas cristãos. A medicina está precisando de gente de Deus. A medicina está precisando de pessoas que ouçam a verdade do Senhor e a espalhem por todo mundo. E deixa eu te contar, o mundo está sedento da verdade. Sedento. Tem muito espaço para quem quiser falar da verdade. Vamos encerrar com a história do nosso padroeiro, São Camilo de Leles. Não sei se você conhece a história dele. O livro dele é maravilhoso, tá? Vale a pena ler. São Camilo, ele não era médico, não era enfermeiro, não era nada. São Camilo tinha uma ferida no pé e essa ferida não cicatrizava nunca. E ele tinha que ser internado com frequência por causa dessa ferida. Passava um tempo internado, melhorava um pouco, ele tinha alta. Passavam uns dias, ele voltava para ser internado de novo porque aquilo não curava. E foram anos da vida dele assim. E a cada internação, Camilo percebia que existiam profissionais da saúde que lidavam com os outros com ignorância, com brutalidade, com rispidez, com indiferença, com frieza. E existiam alguns profissionais que tratavam aqueles pacientes com amor, com carinho. Mas ele via que eles estavam sobrecarregados. Então ele, internado como paciente, ele começava a cuidar de quem estava do lado. Ele começava a ajudar as pessoas, os outros pacientes que estavam ao redor. Ele começava a prestar cuidado junto com aquelas pessoas que cuidavam daqueles pacientes com amor. E ele cuidava com tanto amor daqueles outros pacientes, que ele começou a chamar atenção. E ele começou a reunir em volta dele aquelas pessoas que cuidavam dos pacientes como se fossem o Cristo, que cuidavam do paciente com amor, com carinho e dedicação. E aí ele decidiu o chamado de Deus de fundar um local que cuidasse das pessoas com muito amor. E aí São Camilo de Leles, sem ser médico, sem ser enfermeiro, fundou a Cruz Vermelha. E isso se espalhou, se tornou um grande hospital e isso se tornou um mundial, porque ele queria reunir pessoas que tratassem do paciente com amor, como se fossem o próprio Cristo. Que Deus te ajude, te abençoe, te fortaleça. Que Nossa Senhora seja sua mestra, sua mãe presente, sua rainha, o norte, a estrela guia que te mostra o caminho a cada minuto, a cada segundo, a cada dia. Nossa Senhora vai contigo, sendo sua mãe. Um grande abraço, fiquem com Deus. E depois, se tiver alguma pergunta, alguma partilha, o pessoal da organização me passa para a gente poder partilhar mais. Fique com Deus. Lá do estado do Espírito Santo, louvado seja Deus, né, por tamanha graça também na vida dela, na vida do Dr. Pedro. Nós temos somente render louvores ao Senhor, né, por tantas maravilhas que ele se faz se utilizando, né, do conhecimento, da ciência que ele deu aos homens. Nós temos um tempo
já breve, né? Mas podemos rezar ainda um pouco mais, né? Eu convido você, se você puder, nesse momento, a fechar os teus olhos e a entregar tudo aquilo que nós escutamos hoje nas mãos do Senhor. Toda a graça da sabedoria que vem do alto, que nos foi concedida, que foi concedida aos profissionais da saúde, aos médicos, aos estudantes, para que Ele mesmo nos conduza, para que Ele mesmo conduza, para que o querer dele se estabeleça na nossa vida, no nosso ser, como nós escutávamos o testemunho destes irmãos que se deixaram ser conduzidos pelo Espírito Santo. Nós também queremos, Senhor, viver esta graça. Se você deseja, da forma como você sabe, como você pode rezar, como você se sente à vontade em rezar, você possa ir dizendo isso para Deus. Senhor, eu quero viver o teu querer na minha vida. Quero viver o teu querer no exercício da minha profissão, na minha caminhada de estudos. Quero viver da tua vontade, Senhor, o desejo do teu coração, no exercício da profissão da saúde, no exercício da medicina. Por isso, Senhor, faça acontecer somente o teu querer, somente a tua vontade, pois o Senhor me conhece. Tu sabes tudo de mim, tu sabes, Senhor, dos meus sonhos, tu sabes daquilo que me motivou a fazer essa escolha, tu sabes, Senhor, também dos desafios que hoje na minha vida, Senhor. Por isso eu te peço que me conduzas, que me guardes, que faças acontecer na minha história o teu querer, Senhor. Sabes tudo de mim, sabes melhor que eu o que eu preciso para ser feliz. Perfeito é o teu querer, caminho seguro para mim. Mesmo se não entendo, mesmo quando não vejo, não paro em mim. Me lanço em ti, sustenta os meus passos, faz-me ir além dos meus limites, dos meus medos, confio somente em ti. Podes me levar, faça o que quiser, podes me roubar planos e sonhos, faça acontecer. Somente o teu querer, eu abro mão de mim para ser mais de ti. Eu abro mão de mim para ser mais de ti. Nós abrimos mão de nós mesmos para sermos mais de Deus, para sermos mais conforme o desejo de Deus nesse exercício tão belo, confiado do Senhor, no exercício da ciência, no exercício da medicina, no exercício da área da saúde. Nós nos colocamos para que Ele sustente os nossos passos, para que a partir deste momento, deste bate-papo, o Senhor nos faça enxergar e ir além, muito além do que nós compreendemos, muito além de como nós estávamos caminhando. Por isso queremos entregar ao Espírito Santo de Deus toda a nossa gratidão por este momento, nossa gratidão pela Tua graça, Senhor, pela vida do Dr. Pedro. Se você puder, abrir o seu áudio, para que, ainda que brevemente, nós também possamos louvar a Deus por tudo aquilo que Ele nos proporcionou. Queremos Te louvar, Senhor,
pela vida do Dr. Pedro, pelo fim que ele ofertou a Ti, podemos Te bendizer pela vida da doutora Roberta Castro, cada estudante que está aqui nessa aula virtual, nós bendizemos, louvamos, exaltamos Teu santo nome, rendemos a nossa gratidão a Ti, Senhor, por tudo que farás ainda também em nossa vida, por tudo que nos concede nesta noite, Senhor, por tudo que nos fará ir além em cada paciente, além em cada motivo de renúncia, de estudo. Nos consagramos a Deus no nosso ser em Jesus. Do nosso primeiro chamado, Senhor, que ser santo. Pedimos à Virgem Maria, ela que é a sede da sabedoria, ela que é a saúde dos enfermos, que guarde-nos, que nos proteja, que nos conduza sempre mais, colocando de forma muito especial nesta Ave Maria, Dr. Pedro e também a doutora Roberta Castro, foram esses instrumentos de Deus para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja Deus, pessoal. Muito obrigado por todos que disponibilizaram, né, este breve tempo para compartilharmos, né, experiências, para escutarmos também, né, dos nossos irmãos. É uma grande alegria. Não sei se dá tempo, né, de dar um testemunho, Kirliane, se alguém gostaria, né, tem a Ana, que entrou um pouco depois, a Isabel. Se alguém gostaria, né, de dar um testemunho, alguma partilha, fique bem à vontade, né? Nosso tempo está um pouco avançado, mas acredito que ainda é possível, né, Kirliane? Sim, dá tempo. A gente tinha separado um testemunho de uma colega nossa, que ela é mãe, esposa. O testemunho dela é incrível, mas nós vamos fazer outro encontro para que ela possa partilhar por conta do tempo. Mas quem quiser, né, partilhar, falar um pouquinho do que achou, fica aberto. Se quiser escrever aqui, a Isabel, a Luísa, né? Louvado seja Deus pela providência dessa partilha de hoje. Muito obrigada a todos que organizaram. A Luísa também, louvado seja Deus. Até recarrega a nossa fé. Então, só agradecer mesmo, né, por esse momento, agradecer a todos que participaram. Obrigada, doutor. Obrigada, Peterson. Que nós possamos mesmo sair daqui renovados, né, com esse sonho de uma nova civilização, nessa civilização do amor. E é isso, um bom final de semana para vocês. Muito obrigada, doutor, muito obrigada, Peterson. Fiquem com Deus. Vamos tirar só uma foto, Kirliane, quem puder abrir o seu vídeo, né? Só para nós tirarmos um print da tela. Você tira, Peterson? Tira sim, daqui do computador. Então, tá bom. Se puder abrir, Luísa se arrumando. Gente, boa noite. Só enquanto vocês se preparam aí para tirar foto, eu sou a Mayara, estava aqui com vocês, fui a convite do Peterson para cantar. Não faço medicina, não sou da área da saúde, sou da área da educação, mas o quanto eu fiquei feliz em participar desse momento, vocês não têm noção. Que assim, isso se estendeu também para mim, né? Na minha profissão, enquanto vocês falavam, eu remetia tudo à educação. Então, assim, eu queria agradecer demais essa oportunidade que vocês estão me proporcionaram e estender isso, eu acho que para mais pessoas, né? Independente da formação acadêmica, isso é para a nossa vida, sabe? Principalmente para a nossa vida cristã, atuar dentro desse serviço que a gente está aqui fazendo, né? Eu como professora e tantos outros serviços que tem. Então, quanto foi enriquecedor para mim, então eu imagino quanto foi para vocês, que está bem mais próximo da realidade de vocês. Peço desculpas por não abrir a minha câmera, mas é porque não estou com possibilidades, mas agradeço de coração, viu? Parabéns pela iniciativa de vocês. Obrigada,
Nayara. Liliane também. Deus abençoe. Vocês têm sido os anjos mesmo, né? Pra gente. Obrigado, Ana. Deus abençoe também você. Então vamos tirar nossa foto, né? 1, 2, 3. Pronto. Muito obrigado, pessoal. Que Deus abençoe. Aqui, tem alguém que é de outro estado? Eu queria só saber. Lucas, você é daqui de Brasília mesmo? Isabel? Além do Dr. Pedro. Alagoas. Né? Lucas é de Alagoas, está conosco. Isabel? Legal. Eu também. Que bom. Uma alegria, né? Receber vocês aqui. Não sei se a Heloísa nem a Fabiana, mas sinta-se sempre acolhidas. São aqui. lá da Unieuro também. A Bi e a Elo. Nós tivemos a presença de um médico, também um professor da Kirliane, né? O Dr. Procópio. Então, louvado seja Deus, pessoal. Deus abençoe. Um grande abraço a cada um. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada. Tchau, boa noite.